Tenho uma surpresinha para você. A mensagem apareceu na tela do meu celular acompanhada de uma foto que me fez sentir como se tivesse levado um soco no estômago. Lá estava minha sobrinha Isabela, de apenas 4 anos, usando exatamente o mesmo vestido que eu havia mandado fazer especialmente para o aniversário da minha filha Duda. O mesmo tecido xadrez vermelho e branco, o mesmo babado na barra, os mesmos laços nas alças. Idêntico em cada detalhe. Meu nome é Manuela. Tenho 31 anos, e sempre fui aquela irmã que preferia engolir os comentários desconfortáveis a criar conflitos familiares. Cresci ouvindo que família era sobre ceder, sobre não fazer ondas, sobre deixar passar. Minha mãe repetia como um mantra que eu era a mais velha e deveria dar o exemplo, ser a compreensiva, a que sempre entendia o lado dos outros. Durante anos, aceitei esse papel sem questionar. Ser mãe da Duda mudou algo em mim. Ela chegou há 5 anos, depois de 2 perdas que me deixaram arrasada, e desde então descobri que existe um instinto que vai além de qualquer educação familiar. Quando você vê seu filho, você entende que alguns momentos são sagrados, únicos, e merecem ser protegidos. O aniversário de 5 anos da Duda era um desses momentos. Havia planejado tudo com tanto carinho. Tema caipira, decoração artesanal, quitutes caseiros. Passei semanas escolhendo cada detalhe, desde as bandeirinhas até o formato do bolo. E o vestido? O vestido foi o que mais me emocionou. Procurei 3 ateliês diferentes até encontrar uma costureira que entendesse exatamente o que eu queria. Gastei R$ 400 em um vestido que minha filha usaria apenas uma vez, mas valeria cada centavo ao ver o sorriso dela. Agora, olhando para a foto que minha irmã Raíssa havia enviado, senti aquela sensação familiar de ter sido atropelada por algo que não conseguia controlar. Raíssa sempre foi assim, impulsiva, espontânea, acostumada a conseguir o que queria. 3 anos mais nova que eu, ela cresceu sendo a caçula querida, a que podia fazer tudo porque era só uma criança. Mesmo agora, aos 28 anos, continuava sendo tratada como se suas atitudes fossem sempre justificáveis. "Mandei fazer um igualzinho", continuou a mensagem. "Ficou lindo demais. A Isa vai arrasar no aniversário da Duda." Respirei fundo antes de responder. Meus dedos tremiam enquanto digitava, tentando manter a calma que havia aprendido a cultivar ao longo de tantos anos. "Raíssa, não acho apropriado. É o aniversário da Duda. Ela é a aniversariante." A resposta veio quase instantaneamente, como se ela estivesse esperando minha reação. "Ai, Manu, não seja dramática. São só crianças, elas nem ligam para isso." Mas eu ligava. Ligava muito. Porque não era a primeira vez que isso acontecia. Raíssa tinha o hábito de copiar tudo o que eu fazia para a Duda. Quando comprei um sapatinho dourado para ela, Raíssa apareceu na semana seguinte com um igual para Isabela. Quando postei uma foto da Duda em um parquinho, Raíssa levou a filha no mesmo local e fez poses idênticas. Quando organizei uma festa do pijama para as amigas da Duda, Raíssa fez uma igual no mês seguinte. De início, tentei encarar como coincidência. Irmãs fazem coisas parecidas, não é mesmo? Mas com o tempo, percebi que não eram coincidências. Era um padrão. Raíssa observava tudo o que eu fazia, cada escolha, cada momento especial que eu criava para minha filha, e depois replicava como se fosse uma ideia original dela. O pior não era nem a cópia em si, era a forma como nossa família reagia. Quando eu tentava conversar sobre o assunto, era sempre eu a dramática, a exagerada, a que estava fazendo tempestade em copo d'água. Minha mãe, especialmente, parecia nunca entender meu lado da história. "Você acha que o mundo gira em torno da Duda?" ela dizia, balançando a cabeça com aquela expressão de desaprovação que eu conhecia desde criança. Mas não era isso. Não era sobre achar que o mundo girava em torno da minha filha. Era sobre entender que alguns momentos merecem ser únicos, especiais, sem serem diminuídos por comparações ou competições. Era sobre sentir que minha filha também merecia ter seus momentos sem ser constantemente espelhada pela prima.
Olhei novamente para a foto no celular. Isabela estava sorrindo, inocente, sem saber que estava no centro de mais um conflito familiar. Senti uma pontada no peito. Não era culpa dela, claro. Isabela era apenas uma criança de 4 anos que gostava de vestidos bonitos. A questão não era com ela. A questão era com o padrão que se repetia constantemente, com a sensação de que nada do que eu fazia para minha filha conseguia ser preservado como único, especial, nosso. Sempre havia uma versão igual, uma cópia, uma tentativa de reproduzir exatamente o que eu havia planejado com tanto cuidado. Tentei ligar para Raíssa, mas ela não atendeu. Mandei mais algumas mensagens, explicando meus sentimentos, tentando fazer com que ela entendesse por que aquilo me incomodava tanto. Falei sobre como havia planejado cada detalhe daquele aniversário, sobre quanto o vestido representava para mim, sobre como seria constrangedor para Duda dividir o protagonismo do próprio aniversário. Raíssa leu todas as mensagens, mas não respondeu. Horas depois, quando eu já estava quase conseguindo me acalmar, meu celular tocou. Era minha mãe. Manuela, o que é essa história de você estar perturbando a Raíssa por causa de um vestido? Senti o peito apertar. Mais uma vez, eu era a perturbadora, a que estava criando problema onde não havia. Tentei explicar, mas minha mãe me interrompeu antes que eu terminasse. Vocês duas são irmãs? As meninas são primas. Não vejo problema nenhum em elas usarem roupas parecidas. Aliás, acho fofo. Mãe, não é sobre ser fofo. É sobre ser o aniversário da Duda. E daí? A Isabela também não pode se vestir bonita? Senti aquela frustração familiar subindo pela garganta. Como explicar algo que parecia tão óbvio para mim, mas que ninguém mais conseguia enxergar? Como fazer com que entendessem que não era sobre a Isabela não poder se vestir bonita, mas sobre preservar a uniqueness de um momento especial? Mãe, você não entende. Não é a primeira vez que isso acontece. A Raíssa copia tudo o que eu faço para a Duda. Copia? Que exagero, Manuela. Ela é a tia, gosta da sobrinha. É natural que queira fazer coisas parecidas. Natural. Sempre era natural quando se tratava de justificar as atitudes da Raíssa. Mas quando eu tentava proteger os momentos especiais da minha filha, era exagero, drama, falta de generosidade. Desliguei o telefone mais frustrada do que antes. Caminhei até o quarto da Duda, onde ela dormia tranquilamente, alheia ao conflito que se desenrolava ao redor do seu aniversário. Observei seu rostinho sereno, os cachinhos espalhados pelo travesseiro, a respiração suave. Ela estava tão animada para a festa. Havia falado sobre o vestido caipira durante semanas, imaginando como ficaria linda, como seria especial usar algo feito só para ela. Como eu poderia explicar para uma criança de 5 anos que a prima também teria um vestido igual? Como ela se sentiria ao perceber que não era mais única, especial, a aniversariante do dia? Voltei para a sala e me sentei no sofá, olhando para os últimos preparativos da festa espalhados pela mesa. Bandeirinhas, toppers personalizados, saquinhos de doce com o nome da Duda. Cada item escolhido com carinho, cada detalhe pensado para fazer dela a protagonista absoluta do seu dia especial. Meu marido chegou do trabalho e me encontrou ali, perdida em pensamentos. Contei para ele sobre o vestido, sobre a conversa com minha mãe, sobre como me sentia impotente diante de mais uma situação em que minha família me fazia sentir que eu estava errada por querer proteger minha filha. Você já tentou conversar com a Raíssa diretamente? Ele perguntou, sentando-se ao meu lado. Tentei, mas ela não atende. E quando nossa mãe se mete, fica ainda pior. Ele ficou em silêncio por um momento, pensativo. Então disse algo que ficou ecoando na minha cabeça pelo resto da noite. Manu, você sempre tenta resolver tudo sendo compreensiva, cedendo, evitando conflito. Mas às vezes, para proteger o que é importante, você precisa ser firme. Mesmo que isso incomode algumas pessoas. Suas palavras me acompanharam até a madrugada. Deitada na cama, olhando para o teto, pensei em todos os momentos em que havia cedido, engolido,
deixado passar. Pensei na minha infância, sempre sendo a irmã mais velha compreensiva. Pensei nos anos de casamento, aprendendo a escolher as batalhas. Pensei na maternidade, descobrindo que amor de mãe às vezes significa ser a vilã para proteger o que é importante. Talvez meu marido estivesse certo. Talvez fosse hora de ser firme, mesmo que isso incomodasse algumas pessoas. Talvez fosse hora de proteger o momento especial da minha filha, mesmo que isso significasse decepcionar os adultos da família. O aniversário da Duda estava marcado para o próximo sábado. Eram apenas 4 dias, mas eu sentia que eles poderiam mudar tudo. Que as decisões que eu tomasse nos próximos dias definiriam não apenas como seria a festa, mas como eu lidaria com esses conflitos familiares dali em diante. Adormeci com uma certeza crescendo no peito. Não importava o que os outros pensassem. Eu faria o que fosse necessário para garantir que minha filha tivesse o aniversário especial que merecia. E se isso significasse decepcionar algumas pessoas, que assim fosse. Afinal, ser mãe tinha me ensinado que existem momentos em que ser compreensiva demais pode ser a maior crueldade que você pode cometer com seu próprio filho. Na manhã seguinte, acordei com a sensação de que havia tomado uma decisão durante o sono, mesmo sem saber exatamente qual. Preparei o café da manhã para a Duda, que tagarelava animadamente sobre a festa que se aproximava, e tentei manter a normalidade enquanto minha mente fervilhava com pensamentos sobre o que fazer. Mamãe, quantos dias faltam para minha festa? Perguntou Duda, mexendo o achocolatado com uma colher pequena demais para suas mãos ansiosas. 3 dias, meu amor. E eu vou ser a mais bonita de todas, né? Com meu vestido especial? Senti o peito apertar. Como explicar para ela que não seria mais tão especial assim? Como preservar sua alegria sem mentir? Você sempre é a mais bonita, Duda. Sempre. Durante o dia, recebi mais mensagens da Raíssa, mas não sobre o vestido. Ela mandava fotos do cardápio que estava preparando para levar à festa. Perguntava sobre o horário, como se nada tivesse acontecido. Como se o desconforto que havia causado fosse apenas uma impressão minha, algo que eu deveria superar sozinha. À tarde, minha mãe apareceu em casa sem avisar. Isso nunca era bom sinal. Ela costumava aparecer assim quando queria conversar sobre alguma coisa, o que geralmente significava me convencer a ceder em algum ponto. Oi, filha, estava passando aqui perto e resolvi dar uma paradinha. Minha mãe nunca passava aqui perto por acaso. Ela morava do outro lado da cidade, e vir até a minha casa exigia pelo menos 40 minutos de trânsito. Oi, mãe, quer um café? Aceito sim. Ela se sentou à mesa da cozinha, observando Duda brincar na sala. A Duda está animada com a festa. Está sim, ela mal consegue dormir de tanta ansiedade. Que bom. Criança tem que ser assim mesmo, né? Animada com as coisas simples da vida. Senti o gancho na conversa. Minha mãe nunca começava direto no assunto que a incomodava. Ela sempre dava voltas, criava um contexto, para depois chegar ao ponto que realmente importava. Manu, você sabe que eu te amo muito, né? Sei, mãe. E que eu só quero o bem das minhas filhas e das minhas netas. Pronto. Agora ela ia chegar ao ponto. Eu fiquei pensando na nossa conversa de ontem, sobre o vestido da Isabela. Ah, é? E acho que você está sendo um pouco dura demais com a Raíssa. Respirei fundo, tentando manter a calma. Mãe, eu só disse que não achava apropriado. Mas por que não, filha? São 2 crianças, 2 primas. Não é fofo elas se vestirem parecidas? Não é sobre ser fofo, mãe. É sobre ser o aniversário da Duda. E por que isso impede a Isabela de se vestir bonita? Mais uma vez, aquela sensação de estar falando com uma parede. Como se meu ponto de vista fosse incompreensível, irracional, exagerado. Mãe, você não entende. Não é a primeira vez que isso acontece. A Raíssa tem o hábito de copiar tudo o que eu faço para a Duda. Copiar? Que palavra feia, Manuela. Ela é a tia, gosta da sobrinha. É natural que queira fazer coisas parecidas. Natural seria ela fazer coisas próprias, criar momentos únicos para a Isabela. Não reproduzir exatamente o que eu faço para a Duda. Minha mãe suspirou,
com aquela expressão de paciência esgotada que eu conhecia desde criança. Você sempre foi assim, Manuela. Desde pequena sempre achou que era diferente, especial, que merecia tratamento diferente dos outros. A frase me atingiu como um tapa. Não era sobre mim ser especial. Era sobre preservar momentos únicos para minha filha. Mas na visão da minha mãe, eu estava sendo egoísta, dramática, egocêntrica. Mãe, não é sobre mim. É sobre a Duda. É sobre você sim, Manuela. É sobre você não conseguir dividir a atenção, não conseguir aceitar que outras pessoas também podem ter momentos bonitos. Senti as lágrimas queimando atrás dos olhos. Era sempre assim. Sempre que eu tentava defender alguma coisa, sempre que eu tentava estabelecer limites, sempre que eu tentava proteger algo que considerava importante, eu era a egoísta, a dramática, a que não sabia dividir. Mãe, eu divido tudo. Sempre dividi. Mas existem momentos que deveriam ser únicos. Únicos? Manuela, você acha que o mundo gira em torno da Duda? Lá estava novamente. A frase que ela usava sempre que queria me fazer sentir culpada por tentar proteger minha filha. Como se amor de mãe fosse sinônimo de egoísmo, como se querer momentos especiais para seu filho fosse uma forma de narcisismo. Não, mãe. Eu não acho que o mundo gira em torno da Duda, mas acho que o aniversário dela deveria girar em torno dela. Ai, Manuela, você está sendo muito dramática. É só um vestido. Se é só um vestido, por que a Raíssa não pode escolher outro? Minha mãe ficou em silêncio por um momento, como se estivesse processando uma pergunta que não havia considerado antes. Porque ela já mandou fazer, já gastou o dinheiro, e a Isabela está animada. E a Duda não pode ficar animada? Ela não pode ter um vestido único no próprio aniversário? Pode, claro que pode. Mas não pode impedir a prima de se vestir bonita também. Era como conversar com uma parede. Não importava quantas vezes eu explicasse. Não importava quantos argumentos eu usasse. Minha mãe simplesmente não conseguia enxergar meu ponto de vista. Ou não queria enxergar. Mãe, você sabe que eu sempre fui compreensiva. Sempre cedi, sempre evitei conflitos. Mas desta vez, não vou ceder. Ah, não? E o que você pretende fazer? Vou conversar com a Raíssa pessoalmente. Vou explicar por que isso me incomoda tanto. E se ela não quiser mudar? Então ela vai ter que assumir as consequências da escolha dela. Minha mãe me olhou com uma expressão que eu não conseguia decifrar. Havia surpresa ali, como se ela não esperasse que eu fosse capaz de ser firme. Mas também havia algo que parecia desaprovação, como se minha firmeza fosse inadequada, imprópria. Manuela, você não pode fazer isso. Não pode dar ultimatos para sua irmã. Não é um ultimato, mãe. É uma consequência. É a mesma coisa. Não, não é. Ultimato é quando você força alguém a fazer algo. Consequência é quando você deixa claro que certas atitudes têm resultados. Minha mãe terminou o café em silêncio, com aquela expressão pensativa que indicava que ela estava reformulando a estratégia. Quando ela terminava os argumentos racionais, costumava partir para a chantagem emocional. Sabe, Manuela, eu fico muito triste quando vocês brigam. Vocês são irmãs, são tudo o que tenho. Lá estava, a chantagem emocional. Como se eu fosse a responsável por qualquer briga que acontecesse. Como se minha tentativa de estabelecer limites fosse automaticamente sinônimo de conflito. Mãe, eu não quero brigar com a Raíssa. Eu quero que ela entenda meu ponto de vista. Mas você sabe como ela é. Ela é mais sensível, mais emotiva. Você sempre foi mais forte, mais capaz de lidar com as coisas. Mais uma vez, a responsabilidade de ser a mais forte recaía sobre mim. Como se força significasse sempre ceder, sempre engolir, sempre compreender. Como se ser mais capaz de lidar com as coisas significasse sempre ser aquela que se adaptava às circunstâncias, nunca aquela que tentava mudá-las. Mãe, ser forte não significa sempre ceder. Às vezes, ser forte significa dizer não. Mas dizer não pode machucar as pessoas, Manuela. E sempre dizer sim não machuca ninguém? Não machuca a Duda? Não machuca a mim?
Minha mãe ficou em silêncio novamente, como se a pergunta a tivesse pego desprevenida. Talvez fosse a primeira vez que ela considerava que minha compreensão constante também tinha um custo emocional. Você sabe que eu te amo, né, filha? Sei, mãe. Então tenta entender. A Raíssa é mais nova, está passando por dificuldades financeiras. Ela não pode ficar mudando de vestido toda hora. Mas ela pode copiar o vestido que eu mandei fazer para minha filha? Ela não copiou, Manuela. Ela se inspirou. Inspirou? Mãe, o vestido é idêntico. Mesmo tecido, mesmo modelo, mesmos detalhes. Isso não é inspiração, é cópia. Tá bem, vamos supor que seja cópia. E daí? Isso vai matar alguém? Senti algo se partindo dentro de mim. Como se anos de compreensão, de ceder, de engolir, de deixar passar, finalmente estivessem cobrando seu preço. Como se todas as vezes que eu havia escolhido ser a irmã mais velha compreensiva, estivessem se acumulando numa conta que eu não conseguia mais pagar. Não, mãe, não vai matar ninguém. Mas vai matar um pouco a magia do aniversário da Duda. Vai matar um pouco a sensação de ser especial no próprio dia. Vai matar um pouco a minha vontade de fazer coisas especiais para ela, sabendo que sempre vão ser copiadas. Ah, Manuela, você sempre foi dramática. Dramática. Mais uma vez, eu era a dramática. Sempre que eu tentava expressar meus sentimentos, sempre que eu tentava defender algo que considerava importante, eu era dramática. Como se ter sentimentos profundos sobre as coisas fosse uma falha de caráter. Sabe de uma coisa, mãe? Talvez eu seja dramática mesmo. Talvez eu dê importância demais às coisas. Mas prefiro ser dramática a ser indiferente. Prefiro me importar demais a não me importar com nada. Minha mãe me olhou com uma expressão que eu não havia visto antes. Havia algo ali que parecia quase orgulho, misturado com preocupação. Você cresceu, Manuela. Cresci sim, mãe. E aprendi que amor de mãe às vezes significa ser a vilã para proteger o que é importante. Ela se levantou da mesa, beijou minha testa e se preparou para ir embora. Antes de sair, virou-se para mim mais uma vez. Só não faz besteira, tá? Família é tudo o que a gente tem. Eu sei, mãe. Mas família também é sobre respeitar os limites uns dos outros. Depois que ela saiu, fiquei na cozinha, olhando para a xícara de café ainda quente que ela havia deixado. Senti uma mistura de alívio e apreensão. Alívio por ter conseguido me expressar, por ter deixado claro meu ponto de vista. Apreensão pelo que poderia vir a seguir. Sabia que minha mãe ligaria para a Raíssa assim que chegasse em casa. Sabia que elas conversariam sobre minha mudança de comportamento, sobre como eu estava sendo difícil. Sabia que isso poderia criar um clima tenso que duraria muito além do aniversário da Duda. Mas também sabia que não poderia mais continuar sendo sempre a compreensiva, sempre a que cedia, sempre a que engolia. Ser mãe tinha me ensinado que existem momentos em que você precisa ser firme, mesmo que isso incomode as pessoas que você ama. Olhei para a Duda, que continuava brincando na sala, alheia a toda a atenção que se desenrolava ao redor do seu aniversário. Ela merecia ter um dia especial, único, sem ter que dividir o protagonismo com ninguém. E eu faria o que fosse necessário para garantir isso. Mesmo que isso significasse decepcionar algumas pessoas. Mesmo que isso significasse ser chamada de dramática, egoísta, difícil. Mesmo que isso significasse quebrar um padrão familiar que durava décadas. Ser mãe tinha me ensinado que algumas batalhas valem a pena ser travadas. E esta era uma delas. Como eu havia previsto, minha mãe ligou para a Raíssa assim que chegou em casa. Sei disso porque, 2 horas depois, recebi uma ligação da minha irmã. Desta vez, ela estava claramente irritada. Manu, que história é essa que você está fazendo drama por causa do vestido da Isabela? Oi, Raíssa, não estou fazendo drama. Estou tentando te explicar por que isso me incomoda. Incomoda? Manuela, são 2 crianças, 2 primas. Qual é o problema de elas se vestirem parecidas? Era exatamente a mesma pergunta que minha mãe havia feito. Como se elas tivessem ensaiado a conversa. Como se houvesse um roteiro pré-estabelecido para me convencer de que eu estava errada.
Raissa, o problema é que hoje é o vestido, mas na semana passada foram os sapatos dourados. No mês passado foi a foto no parquinho, e antes disso foi a festa do pijama. Você copia tudo o que eu faço para a Duda. Eu não copio nada, Manuela. Eu me inspiro. Somos irmãs, é natural que façamos coisas parecidas para as nossas filhas. Inspirar é uma coisa, copiar exatamente os mesmos detalhes é outra. Ai, Manuela, você está sendo muito exagerada. Não é como se eu estivesse prejudicando a Duda. Não está prejudicando? Raissa, como você acha que ela vai se sentir quando chegar na própria festa e ver a prima usando exatamente o mesmo vestido que ela? Ela vai achar fofo. Crianças gostam de se vestir parecidas. Não no próprio aniversário, Raissa. Não quando é para ser o dia especial dela. Houve um silêncio do outro lado da linha. Por um momento, pensei que ela finalmente estava entendendo meu ponto de vista. Mas quando ela voltou a falar, o tom era ainda mais defensivo. Sabe de uma coisa, Manuela? Eu acho que você está com ciúmes. Ciúmes? De quê? De como a Isabela fica bonita nas roupas. De como ela chama a atenção. Senti como se tivesse levado um soco no estômago. Era uma acusação tão absurda, tão longe da realidade, que por um momento não consegui nem responder. Raissa, você está falando sério? Estou sim. Você sempre foi assim. Sempre quis ser o centro das atenções. E agora que tem a Duda, quer que ela também seja sempre o centro das atenções. Eu quero que ela seja o centro das atenções no próprio aniversário, Raissa. Isso é muito diferente. É? Porque para mim parece que você não suporta dividir nem um pouquinho de atenção. A conversa estava tomando uma direção que eu não esperava. De alguma forma, eu havia me tornado a vilã da história. Aquela que não conseguia dividir, que era egoísta, que tinha ciúmes de uma criança de 4 anos. Raissa, eu não tenho ciúmes da Isabela. Eu tenho problema com você copiar constantemente o que eu faço para a Duda. Então, você tem problema comigo. Tenho problema com essa atitude específica, que é uma atitude minha. Então, você tem problema comigo. Era como discutir com uma adolescente. Cada argumento meu era distorcido. Cada tentativa de explicação era transformada em acusação pessoal. Raissa, eu só estou pedindo para você entender que existem momentos que deveriam ser únicos. Únicos para quem? Para a Duda ou para você? Para as duas. Ah, então é isso. Você quer que a Duda seja sempre a princesinha especial e a Isabela seja sempre a segunda opção. Não é isso, Raissa. Não é sobre primeira ou segunda opção. É sobre preservar a magia de momentos especiais. Magia? Manuela, você está falando de um vestido, não de mágica. Para uma criança de 5 anos, é a mesma coisa. Para a Isabela também. Ela também merece se sentir especial. Claro que merece. Mas no aniversário dela, não no da Duda. E quem disse que ela não pode se sentir especial no aniversário da prima? Eu estou dizendo. Eu sou a mãe da aniversariante e estou pedindo para que o vestido da minha filha seja único neste dia. Ah, então agora você é a dona da festa? Sou a organizadora da festa. Sou quem está pagando, planejando, escolhendo cada detalhe. Que bom que você tocou nesse assunto, porque eu conversei com a mamãe e ela disse que vai pagar o bolo. Então quem manda no bolo é ela. Senti o chão fugir debaixo dos meus pés. Minha mãe havia se metido na organização da festa? Sem nem conversar comigo? Como assim, Raissa? A mamãe disse que quer ajudar com o bolo. Que não é justo você arcar com todos os custos sozinha. Mas eu não pedi ajuda. Ela ofereceu. E eu achei muito generoso da parte dela. E o que isso tem a ver com o vestido? Tem a ver que se ela está pagando o bolo, ela também tem direito de opinar sobre a festa. Opinião sobre bolo, Raissa, não sobre vestido. Opinião sobre tudo. Ela é a avó das duas. Senti que a conversa estava saindo completamente do controle. De alguma forma, minha simples tentativa de preservar a unicidade do vestido da Duda havia se transformado numa questão de poder, numa disputa sobre quem mandava na festa. Raissa, você não está entendendo. Não é sobre mandar,
é sobre respeitar o momento especial da Duda. E você não está entendendo que a Isabela também merece ter momentos especiais. Ela tem, no aniversário dela, nas festas dela, nos momentos dela, mas não nos momentos da Duda? Não como protagonista, não usando exatamente as mesmas roupas. Então, ela tem que ser sempre coadjuvante? Ela tem que ser o que ela é, a prima convidada. Nossa, Manuela, você está sendo muito cruel. Cruel. Agora eu estava sendo cruel por tentar preservar o protagonismo da aniversariante no próprio aniversário. Como se estabelecer limites básicos fosse uma forma de crueldade. Raíssa, cruel seria eu deixar a Duda se sentir diminuída no próprio aniversário. A Duda não vai se sentir diminuída. Ela vai se sentir feliz por ter uma prima linda. Ela vai se sentir especial por ter um vestido único. Ou ela vai se sentir igual a todas as outras meninas que usam roupas parecidas. Não no próprio aniversário, Raíssa. Por que não? O que tem de mais no aniversário? A pergunta me deixou sem palavras. Como explicar para alguém que não entendia a importância de um aniversário para uma criança? Como fazer com que ela compreendesse que, para uma menina de 5 anos, o aniversário é o dia mais especial do ano? Raíssa, você realmente não entende por que o aniversário é especial? Entendo que é especial, mas não entendo por que a Isabela não pode se vestir bonita também. Ela pode se vestir bonita, só não pode se vestir igual a aniversariante. Igual não, parecida. Idêntica, Raíssa. O vestido é idêntico. E daí? Isso vai matar alguém? Era exatamente a mesma pergunta que minha mãe havia feito. Como se ambas tivessem combinado não apenas os argumentos, mas também as frases exatas. Não, não vai matar ninguém. Mas vai matar um pouco a magia do dia da Duda. Ah, Manuela, você sempre foi dramática. Dramática. Novamente. Sempre que eu tentava expressar a importância de algo, sempre que eu tentava defender um princípio, eu era dramática. Sabe de uma coisa, Raíssa? Talvez eu seja dramática mesmo, mas prefiro ser dramática a ser insensível. Insensível? Eu não sou insensível. Então seja sensível ao meu pedido. Mude o vestido da Isabela. Não vou mudar. Já gastei o dinheiro. Já prometei para ela. Não vou decepcionar minha filha por causa dos seus dramas. Então você está escolhendo decepcionar a minha filha para não decepcionar a sua. Não, eu estou escolhendo não ceder aos seus caprichos. Caprichos. Mais uma palavra que transformava minha tentativa de proteger os momentos especiais da Duda em algo fútil, infantil, desnecessário. Raíssa, não são caprichos, são princípios. Princípios? Que princípios? O princípio de que alguns momentos merecem ser únicos. Segundo quem? Segundo eu. Segundo o bom senso. Segundo qualquer pessoa que entenda o que significa ser aniversariante. Ah, então agora você é a especialista em aniversários? Sou a mãe da aniversariante. Isso deveria me dar algum direito de opinião. Você tem direito de opinião, mas não tem direito de impor suas opiniões aos outros. Não estou impondo nada. Estou pedindo. Está exigindo. Está bem. Estou exigindo. Estou exigindo que o vestido da minha filha seja único no próprio aniversário. E se eu não aceitar sua exigência? Então você vai ter que assumir as consequências. Que consequências? Você vai ter que explicar para a Isabela por que vocês não foram bem-vindas na festa. Houve um silêncio longo do outro lado da linha. Quando Raíssa voltou a falar, o tom estava completamente diferente. Não mais defensivo, mas francamente hostil. Você está me proibindo de ir ao aniversário da minha sobrinha? Estou dizendo que vocês não são bem-vindas se a Isabela vier com o vestido idêntico ao da Duda. Manuela, você perdeu a cabeça? Não, eu encontrei minha voz. Se você está disposta a privar a Duda da presença da prima por causa de um vestido? Estou disposta a preservar a magia do aniversário da Duda. E você acha que ela vai ficar feliz sabendo que a prima não pode vir por sua causa? Ela vai ficar feliz sabendo que o dia dela é especial, único, sem competição. Competição? Manuela, são 2 crianças. Exatamente.
E uma delas é a aniversariante. Você está sendo absurda. Estou sendo firme. Está sendo cruel. Estou sendo mãe. Raíssa desligou o telefone sem se despedir. Fiquei ali, segurando o aparelho, sentindo o coração bater acelerado. Havia acabado de fazer algo que jamais imaginei que faria. Havia dado um ultimato para minha irmã. Havia estabelecido uma consequência clara para uma atitude que considerava inadequada. Parte de mim se sentia culpada, como se tivesse ido longe demais. Mas outra parte de mim, uma parte que estava crescendo desde que me tornei mãe, sentia que havia feito a coisa certa. Que havia protegido algo importante, mesmo que isso custasse caro. Sabia que meu celular tocaria novamente em breve. Sabia que minha mãe ligaria, furiosa, me acusando de estar destruindo a família por causa de uma bobagem. Sabia que eu seria pintada como a vilã da história, aquela que priorizou um vestido acima dos laços familiares. Mas também sabia que não podia mais continuar sendo sempre a compreensiva, sempre a que cedia, sempre a que engolia. Ser mãe tinha me ensinado que existem momentos em que você precisa ser firme, mesmo que isso machuque algumas pessoas. Olhei para a Duda, que continuava brincando na sala, alheia ao furacão que se desenrolava ao redor do seu aniversário. Ela merecia ter um dia especial, único, sem ter que dividir o protagonismo com ninguém. E eu faria o que fosse necessário para garantir isso, mesmo que isso significasse quebrar padrões familiares que duravam décadas. Mesmo que isso significasse ser chamada de dramática, egoísta, cruel. Mesmo que isso significasse estar sozinha na defesa dos momentos especiais da minha filha. Ser mãe tinha me ensinado que algumas batalhas valem a pena ser travadas. E esta era definitivamente uma delas. Como eu havia previsto, minha mãe ligou 2 horas depois. Mas desta vez, ela não estava tentando mediar nem convencer. Ela estava claramente irritada. Manuela, você perdeu o juízo? Oi, mãe. Não me venha com oi, mãe. Você proibiu sua irmã de ir ao aniversário da própria sobrinha? Eu não proibi nada. Eu estabeleci uma condição. Que condição absurda! Por causa de um vestido. Não é por causa do vestido, mãe. É por causa do padrão. É por causa do desrespeito constante. Desrespeito? Manuela, você está falando da sua irmã. Estou falando de alguém que copia sistematicamente tudo o que eu faço para a Duda e que não consegue entender por que isso me incomoda. Você acha que isso justifica destruir a família? Eu não estou destruindo nada. Estou protegendo o aniversário da minha filha. Protegendo de quê? Da prima? Da tia? Da avó? Protegendo da competição desnecessária. Protegendo da sensação de não ser especial no próprio dia. Minha mãe suspirou fundo, com aquela respiração carregada de impaciência que eu conhecia desde criança. Manuela, você sabe que quem manda nesta família sou eu, né? A frase me pegou desprevenida. Quem manda nesta família sou eu. Como se fôssemos todas crianças ainda. Como se ela tivesse o direito de decidir sobre situações que envolviam meus próprios filhos. Mãe, você manda na sua casa, eu mando na minha. Eu mando na minha família. E você e a Raíssa são minha família. Somos adultas, mãe. Cada uma tem sua própria família agora. Bobagem. Família é família, independente da idade. Família é sobre respeito mútuo, mãe. Não sobre hierarquia. Respeito? Você está desrespeitando sua irmã, sua sobrinha? E a mim. Estou estabelecendo limites. Pela primeira vez na vida, estou estabelecendo limites. Limites? Manuela, você está dando ultimatos. Estou sendo clara sobre as consequências de certas atitudes. Consequências? Você está punindo uma criança de 4 anos. Não estou punindo ninguém. Estou protegendo uma criança de 5 anos. Protegendo do quê? De se vestir parecida com a prima? Protegendo de ter que dividir o protagonismo no próprio aniversário. Dividir protagonismo? Manuela, você está ouvindo o que está falando? Estou, mãe. E pela primeira vez, estou falando o que realmente penso. Houve um silêncio longo do outro lado da linha. Quando minha mãe voltou a falar, o tom estava diferente.
Não mais impaciente, mas francamente autoritário. Manuela, eu vou te falar uma coisa, e você vai me escutar bem. Eu pago o bolo dessa festa. Eu ajudo com os gastos. Então eu também tenho o direito de opinar sobre como as coisas vão ser. Mãe, você ofereceu ajuda. Eu não pedi. Não importa. Estou ajudando. Então tenho voz ativa. Voz ativa sobre o bolo, mãe. Não sobre o vestido da Isabela. Tenho voz ativa sobre tudo. E eu estou decidindo que a Isabela vai vir com o vestido que a mãe dela escolheu. Então você está decidindo que elas não vão vir. Não, eu estou decidindo que você vai parar com essa birra e vai aceitar as coisas como elas são. Birra. Mais uma palavra que transformava minha tentativa de proteger os momentos especiais da Duda em algo infantil, desnecessário. Mãe, não é birra. É princípio. Princípio? Que princípio é esse de excluir família? O princípio de que alguns momentos merecem ser únicos. Segundo quem? Segundo eu. Segundo qualquer pessoa que entenda o que significa ser mãe. Eu sou mãe há muito mais tempo que você, Manuela. E nunca precisei excluir ninguém para fazer meus filhos se sentirem especiais. Porque você nunca teve que lidar com alguém que copiava sistematicamente tudo o que você fazia. Copiar? Manuela, você está exagerando. Estou. Mãe, você realmente não percebe que a Raíssa replica tudo o que eu faço para a Duda? Percebo que ela gosta da sobrinha e quer fazer coisas bonitas para a própria filha. Exatamente as mesmas coisas, nos mesmos locais, com as mesmas roupas, na mesma época. E daí? Isso machuca alguém? Machuca sim. Machuca a Duda, que nunca tem nada realmente seu. Machuca a mim, que me sinto constantemente copiada. Ah, então é isso. Você tem ciúmes. Ciúmes? De quê? De como a Isabela fica bonita, de como ela chama a atenção. Era exatamente a mesma acusação que Raíssa havia feito, como se elas tivessem combinado não apenas os argumentos, mas também as acusações. Mãe, eu não tenho ciúmes da Isabela. Eu tenho problema com o comportamento da Raíssa. Que comportamento? Gostar da sobrinha? Copiar sistematicamente tudo o que eu faço para ela. Você já parou para pensar que talvez ela faça isso porque te admira? A pergunta me pegou desprevenida. Admiração? Nunca havia considerado essa possibilidade. Sempre vi as cópias da Raíssa como competição, como invasão, como desrespeito, nunca como admiração. Mãe, admiração seria ela me perguntar onde eu compro as coisas, como eu faço as coisas. Não seria ela replicar tudo sem nem conversar comigo. Talvez ela tenha vergonha de perguntar. Vergonha? De quê? De parecer que não sabe criar momentos especiais para a própria filha. Mais uma vez, minha mãe havia apresentado uma perspectiva que eu não havia considerado. Será que Raíssa copiava porque se sentia insegura? Porque não sabia como criar momentos únicos para Isabela? Mãe, mesmo que seja isso, não justifica. Ela poderia conversar comigo, pedir sugestões, trocar ideias. Não copiar tudo exatamente igual. Poderia sim, mas não fez. E agora você vai punir ela e a Isabela por isso? Não estou punindo, estou estabelecendo limites. Limites que excluem uma criança de 4 anos. Limites que protegem uma criança de 5 anos. Manuela, você está sendo cruel. Estou sendo firme. Está sendo egoísta. Estou sendo mãe. Minha mãe suspirou novamente, com aquela respiração carregada de frustração. Sabe de uma coisa, Manuela? Você mudou. Não sei se é coisa da maternidade, se é influência do seu marido, mas você mudou. Mudei sim, mãe. Mudei para melhor. Mudou para pior. Ficou dura, inflexível, egoísta. Ficou consciente dos meus limites e disposta a defendê-los. Ficou cruel com a própria família. Ficou protetora da própria filha. A família não é inimiga da Duda, Manuela. Também não é obrigada a ser protagonista no aniversário dela. Protagonista? Manuela, você está falando de uma criança de 4 anos, que vai estar usando exatamente o mesmo vestido que a aniversariante. E daí? Isso vai matar alguém? Vai matar um pouco a magia do dia da Duda. Ah, Manuela,
Você sempre foi dramática. Dramática. Novamente. Como se expressar a importância de algo fosse sempre sinônimo de exagero. Mãe, talvez eu seja dramática, mas prefiro ser dramática a ser indiferente aos sentimentos da minha filha. Você não está sendo indiferente. Você está sendo superprotetora. Estou sendo o que toda mãe deveria ser. Atenta aos momentos especiais do filho. Atenta demais. Controladora demais. Cuidadosa demais. Houve outro silêncio longo. Quando minha mãe voltou a falar, o tom estava novamente diferente. Não mais autoritário, mas quase suplicante. Manuela, eu te conheço desde que você nasceu. Você sempre foi a filha compreensiva, a que cedia, a que evitava conflitos. O que aconteceu? Eu me tornei mãe. E ser mãe te transformou numa pessoa que exclui família? Ser mãe me transformou numa pessoa que protege os momentos especiais da filha. Mesmo que isso machuque outras pessoas? Mesmo que isso incomode outras pessoas. Incomodar? Manuela, você está magoando sua irmã. Ela me magoa há anos, copiando tudo o que eu faço para a Duda. Nunca ninguém se importou com isso. Porque não era importante. Era importante para mim. Era importante para a Duda. Vocês duas sempre fizeram tempestade em copo d'água. Ou vocês nunca deram importância aos nossos sentimentos. Minha mãe ficou em silêncio novamente. Havia algo diferente neste silêncio, como se ela estivesse processando uma informação que nunca havia considerado antes. Manuela, você realmente acha que eu não me importo com os seus sentimentos? Acho que você se importa, mãe. Mas acho que você sempre prioriza a harmonia familiar acima da justiça individual. Justiça individual? O direito de cada um ter seus momentos especiais respeitados. Mesmo que isso quebre a harmonia familiar? Mesmo que isso incomode quem não sabe respeitar limites. Mais um silêncio. Quando minha mãe voltou a falar, a voz estava mais baixa, quase pensativa. Manuela, você realmente não vai ceder? Não, mãe. Desta vez não vou ceder. E se eu disser que você está me decepcionando? Vou dizer que prefiro decepcionar você a decepcionar minha filha. E se eu disser que você está destruindo a família? Vou dizer que não sou eu quem está destruindo. Sou eu quem está tentando construir limites saudáveis. Limites que excluem pessoas. Limites que protegem momentos especiais. Manuela, você tem certeza de que isso é o que você quer? Tenho certeza de que é o que eu preciso fazer. Mesmo sabendo que isso pode mudar tudo? Especialmente sabendo que isso pode mudar tudo. Minha mãe suspirou uma última vez, com aquela respiração carregada de resignação. Tá bem, Manuela, você venceu. Não é sobre vencer, mãe. É sobre proteger. Chame como quiser, mas saiba que as consequências são suas. Eu sei e eu aceito. Espero que você não se arrependa. Não vou me arrepender de ter protegido o aniversário da minha filha. Ela desligou sem se despedir. Fiquei ali, segurando o telefone, sentindo uma mistura de alívio e apreensão. Havia conseguido manter minha posição. Havia estabelecido limites claros. Havia protegido o que considerava importante. Mas também sabia que havia mudado algo fundamental na dinâmica familiar. Sabia que dali em diante eu seria vista como a filha que não cedia, a irmã que não era compreensiva, a mãe que priorizava a própria filha acima da harmonia familiar. E pela primeira vez na vida, eu estava em paz com isso. Ser mãe tinha me ensinado que existem momentos em que você precisa escolher entre ser querida e ser respeitada. E eu havia escolhido ser respeitada, mesmo que isso custasse caro. Mesmo que isso mudasse tudo. Na madrugada de sexta para sábado, véspera do aniversário da Duda, acordei com uma ideia que me fez sentar na cama de uma vez. Eram 3:30 da manhã, e por algum motivo, minha mente estava absolutamente desperta, processando uma possibilidade que não havia considerado antes. Meu marido me ouviu se mexendo e murmurou sonolento. Tudo bem, amor? Lembra do que você disse? Sobre ser firme mesmo que isso incomode algumas pessoas? Lembro. Por quê? Acho que sei exatamente como ser firme.
Levantei da cama e fui até o computador. Comecei a pesquisar fornecedores de festa, empresas de decoração, tudo o que pudesse me ajudar a executar a ideia que estava tomando forma na minha cabeça. Durante toda a semana, desde que a situação com o vestido havia começado, eu estive reagindo, tentando convencer, explicar, justificar, mas sempre reagindo às cópias da Raíssa, sempre tentando proteger algo que já havia sido invadido. Agora, pela primeira vez, eu não ia reagir. Eu ia agir. Passei as 3 horas seguintes no telefone, acordando fornecedores, pagando taxas de urgência, reorganizando completamente a festa da Duda. Quando meu marido acordou, às 6h30, eu já havia mudado tudo. Manu, o que você fez? Segui seu conselho. Fui firme. Como assim? Cancelei o tema caipira. Contratei um carrossel. Mudei tudo para a festa de princesa. Ele me olhou com uma expressão que misturava admiração e preocupação. Amor, você tem certeza disso? Tenho. Pela primeira vez em muito tempo, tenho certeza absoluta de alguma coisa. E a Duda? Ela não vai estranhar a mudança? Ela vai amar. Que criança não ama carrossel e tema de princesa? Mas e o vestido caipira que você mandou fazer? Vou guardar para outra ocasião, ou para a festa junina da escola. E sua família? Vai ter que lidar com a consequência das escolhas deles. Meu marido sorriu, daquele jeito que ele sorria quando se orgulhava de alguma coisa que eu havia feito. Você está diferente, sabia? Diferente como? Mais forte, mais determinada, mais... Você. Ser mãe me ensinou que às vezes você precisa ser criativa para proteger o que é importante. Quando a Duda acordou e desceu para o café da manhã, eu já havia organizado tudo na minha cabeça. Sabia exatamente como apresentar a mudança para ela. Duda, mamãe tem uma surpresa para você. Que surpresa? Lembra como você sempre sonhou em ter um carrossel na sua festa? Os olhos dela se arregalaram. Sério, mamãe? Sério. E sabe qual vai ser o tema da sua festa? Qual? Princesa. Você vai ser a princesa do seu próprio reino. Duda gritou de alegria e me abraçou com tanta força que quase me derrubou da cadeira. Naquele momento, eu soube que havia feito a escolha certa. Mas e meu vestido caipira? Mamãe vai mandar fazer um vestido de princesa ainda mais lindo. Que cor você quer? Rosa, com brilho e com uma coroa. Então vai ser rosa com brilho e com coroa. Passei o resto da manhã finalizando os detalhes. Contratei uma empresa de decoração que tinha disponibilidade para o mesmo dia. Custou 3 vezes mais caro, mas valeu cada centavo. Encomendei um vestido de princesa numa loja que fazia entrega expressa. Reorganizei o cardápio, incluindo opções mais sofisticadas que combinassem com o novo tema. Às 2h, quando tudo estava encaminhado, decidi ligar para minha mãe. Não para pedir permissão ou aprovação, mas para informar sobre a mudança. Oi, mãe. Oi, Manuela. Você reconsiderou sobre a Isabela? Não, mãe, mas tenho uma informação para você. Que informação? Mudei o tema da festa. Não vai ser mais caipira. Houve um silêncio longo do outro lado da linha. Como assim mudou? Mudei tudo. Decoração, tema, até o vestido da Duda. Manuela, você não pode fazer isso. Está tudo organizado. Estava tudo organizado. Agora está reorganizado. Mas eu já paguei o bolo caipira. Então você vai ter que pagar outro bolo. Ou usar o caipira numa festa que não combina com ele. Manuela, isso é uma loucura. Isso é uma solução. Solução para quê? Para o problema do vestido idêntico. Que problema? Você criou um problema onde não existia. Não, mãe. Eu resolvi um problema que vocês se recusavam a reconhecer. Resolveu gastando dinheiro à toa, mudando tudo em cima da hora? Resolvi garantindo que minha filha tenha um aniversário único, especial, sem cópias. Manuela, você perdeu a noção da realidade. Não, mãe. Eu encontrei minha prioridade. Que prioridade? Proteger os momentos especiais da Duda. Mesmo que isso signifique gastar dinheiro desnecessariamente? Mesmo que isso signifique investir no que é importante.
E se a Raíssa e a Isabela chegarem com o vestido caipira numa festa de princesa? Então elas vão estar completamente deslocadas. Manuela, você está sendo cruel. Estou sendo estratégica. Estratégica? Isso é guerra? Isso é proteção. Minha mãe suspirou com aquela respiração carregada de frustração que eu já conhecia bem. Você sabe que a Raíssa não tem dinheiro para comprar outro vestido em cima da hora. Ela deveria ter pensado nisso antes de copiar o vestido da Duda. Ela não copiou, ela se inspirou. Ela replicou exatamente. E agora ela vai ter que lidar com as consequências. Ah, que consequências? A filha dela ficar deslocada na festa? A filha dela aprender que nem sempre você pode ter exatamente o que os outros têm. Manuela, você está sendo muito dura. Estou sendo educativa. Educativa? Você está humilhando uma criança. Estou protegendo outra criança. Você está criando um conflito desnecessário. Estou resolvendo um conflito que já existia. Houve outro silêncio longo. Quando minha mãe voltou a falar, o tom estava diferente. Não mais tentando convencer, mas quase suplicando. Manuela, pelo amor de Deus, não faz isso. Você vai arrepender. Não vou me arrepender de ter protegido o aniversário da minha filha. Você vai se arrepender de ter magoado sua família. Minha família me magoa há anos e nunca ninguém se importou com isso. Não é verdade. É sim, mãe. Quantas vezes eu tentei explicar como me sentia com as cópias da Raíssa? Quantas vezes vocês me disseram que eu era dramática? Você estava exagerando. Eu estava expressando meus sentimentos, e vocês sempre minimizaram. Porque não era importante. Era importante para mim. Era importante para a Duda. Agora você está exagerando de novo. Agora eu estou agindo. Minha mãe suspirou novamente, com aquela respiração carregada de derrota. Manuela, você tem certeza de que é isso que você quer? Tenho certeza de que é isso que eu preciso fazer. Mesmo sabendo que isso pode acabar com a relação entre você e a Raíssa? A relação entre eu e a Raíssa já estava comprometida. Eu só não admitia isso. Comprometida por quê? Pelo desrespeito constante, pela falta de consideração, pela competição disfarçada de admiração. Competição? Manuela, ela é sua irmã. Exato. E irmã deveria respeitar os limites uma da outra. Que limites? Você nunca estabeleceu limites. Estou estabelecendo agora. Tarde demais. Você já destruiu tudo. Não, mãe. Eu construí algo novo. Construiu o quê? Construí a minha capacidade de proteger o que é importante. Proteger de quem? Da sua própria família? Proteger de qualquer pessoa que não respeite os momentos especiais da minha filha. Incluindo sua mãe? Incluindo qualquer pessoa. Houve um silêncio longo, carregado de significado. Quando minha mãe voltou a falar, a voz estava mais baixa, quase triste. Você mudou, Manuela. Mudei sim, para melhor. Não sei se é para melhor. Você ficou dura, inflexível. Fiquei firme. Fiquei consciente dos meus direitos. Direitos. O direito de proteger os momentos especiais da minha filha. Mesmo que isso machuque outras pessoas? Mesmo que isso incomode outras pessoas. Incomode? Manuela, você está humilhando sua irmã. Estou consequenciando as atitudes dela. Consequenciando? Mostrando que toda ação tem uma reação. Que reação? Que quando você desrespeita os limites de alguém, essa pessoa pode reagir de forma inesperada. Inesperada? Isso é cruel. Isso é justo. Justo? Fazer uma criança se sentir mal? Ensinar uma criança que nem sempre você pode ter exatamente o que os outros têm. Manuela, você está falando da Isabela. Estou falando de qualquer criança que precise aprender sobre limites. Limites? Ela tem 4 anos. Idade perfeita para aprender sobre respeito. Respeito? Você está ensinando desrespeito. Estou ensinando consequências. Minha mãe suspirou uma última vez, com aquela respiração carregada de desistência. Tá bem, Manuela. Você venceu. Não é sobre vencer, mãe. É sobre proteger. Chame como quiser. Mas saiba que você perdeu muito mais do que ganhou. Eu ganhei a capacidade de proteger minha filha. Você perdeu sua família.
Eu estabeleci limites na minha família. Limites que excluem pessoas. Limites que protegem momentos especiais. Manuela, você tem certeza de que vale a pena? Tenho certeza de que é necessário. Mesmo sabendo que isso pode mudar tudo para sempre? Especialmente sabendo que isso pode mudar tudo para sempre. Ela desligou sem se despedir. Fiquei ali, segurando o telefone, sentindo uma mistura de alívio e determinação. Havia conseguido manter minha posição até o final. Havia executado minha estratégia. Havia protegido o que considerava importante. Na manhã do sábado, dia do aniversário, acordei cedo para acompanhar a montagem da festa. O carrossel chegou às 8 da manhã, a decoração às 9 e às 10 tudo estava perfeito. Castelo inflável, mesa de doces com tema de princesa, balões dourados e rosa, e o carrossel funcionando perfeitamente no centro do salão. Duda estava radiante com seu vestido de princesa rosa com brilho e sua coroa dourada. Ela girava pela sala, se admirando no espelho, repetindo que era a princesa mais linda do mundo. Mamãe, está tudo tão lindo! Obrigada por fazer minha festa ser tão especial. Naquele momento, eu soube que havia feito a escolha certa. Não importava o que custara em termos de relacionamento familiar. Não importava quantos conflitos havia gerado. Minha filha estava radiante, única, especial, vivendo o aniversário dos sonhos dela. Os primeiros convidados começaram a chegar ao meio-dia. Amigos da escola, vizinhos, algumas tias mais distantes. Todos comentavam sobre como a festa estava linda, como o carrossel era incrível, como Duda estava um amor de princesa. Às 2 da tarde, quando a festa estava no auge, minha mãe, Raíssa e Isabela chegaram. Eu as vi do outro lado do salão, paradas na entrada, olhando ao redor com expressões de completa surpresa. Isabela estava usando o vestido caipira xadrez vermelho e branco, com sapatilhas combinando e laços no cabelo. Numa festa de princesa, com carrossel e decoração dourada, ela estava completamente deslocada. Vi Raíssa sussurrar algo no ouvido da minha mãe. Vi Isabela olhar ao redor com confusão. Vi minha mãe balançar a cabeça com desaprovação. Respirei fundo e caminhei até elas. Oi, família. Oi, Manuela. Minha mãe me olhou com uma expressão que misturava desapontamento e resignação. Cadê o vestido? Até o tema você mudou, Manuela? Perguntou Raíssa, visivelmente confusa e constrangida. Sorri, sentindo uma calma que não esperava sentir. Lembra que eu disse que seguiria o conselho do meu marido? Então, um divo nisso. O silêncio que se seguiu foi carregado de significado. Raíssa olhou ao redor novamente, processando a situação. Isabela puxou a saia da mãe, perguntando por que sua roupa estava diferente de todas as outras. Mamãe, por que eu estou vestida diferente? Eu quero ser princesa também. Vi os olhos da Raíssa se encherem de lágrimas. Vi minha mãe fechar os punhos, tentando controlar a irritação. Vi Isabela começar a chorar, se sentindo deslocada numa festa onde todas as outras meninas estavam vestidas de princesa. Manuela, você fez isso de propósito, disse Raíssa com a voz embargada. Fiz isso para proteger o aniversário da minha filha. Você humilhou a Isabela. Eu consequenciei sua atitude. Que atitude? Querer que minha filha se sentisse bonita? Querer que sua filha se sentisse igual à aniversariante. E qual é o problema disso? O problema é que só pode haver uma aniversariante por vez. Raíssa começou a chorar. Isabela chorava ainda mais alto, e minha mãe me olhava com uma expressão de profunda decepção. Manuela, você realmente acha que isso vale a pena? Perguntou minha mãe. Acho que minha filha merece ter um aniversário único, especial, sem competição. Mesmo que isso signifique magoar sua sobrinha? Mesmo que isso signifique ensinar sobre limites e consequências. Raíssa se virou para Isabela, que continuava chorando. Vem, minha filha, vamos embora. Não, Isabela berrou. Eu quero ficar. Eu quero brincar no carrossel. Não podemos ficar, Isabela. Estamos vestidas errado. Então me vista certo.
Eu quero ser princesa. Eu não tenho roupa de princesa aqui, minha filha. Então compra. Não posso comprar agora, Isabela. Não tem loja aberta. Isabela berrou ainda mais alto, fazendo um escândalo no meio da festa. Outras mães olhavam, crianças paravam de brincar para assistir à cena. Manuela, você está vendo o que fez? Disse minha mãe. Está vendo como você magoou uma criança inocente? Estou vendo como ela aprendeu que nem sempre você pode ter exatamente o que os outros têm. Ela tem 4 anos. Idade perfeita para aprender sobre limites. Raíssa pegou Isabela no colo, ainda chorando, e se dirigiu à saída. Vamos embora, Isabela. Essa não é uma festa para nós. Não quero ir embora, quero brincar. Não podemos brincar aqui, minha filha. Estamos vestidas errado. Então por que você me vestiu errado? A pergunta da Isabela ecoou pelo salão. Raíssa parou no meio do caminho, sem saber o que responder. Minha mãe se aproximou de mim com aquela expressão de autoridade que eu conhecia desde criança. Manuela, você ainda pode consertar isso. Não há nada para consertar, mãe. Ah, sim. Você pode pedir desculpas, pode tentar amenizar a situação. Não vou pedir desculpas por ter protegido o aniversário da minha filha. Você vai se arrepender disso. Não vou me arrepender de ter sido firme quando foi necessário. Vai sim. Você vai se arrepender de ter escolhido um vestido acima da sua família. Eu não escolhi um vestido, mãe. Eu escolhi minha filha. Minha mãe me olhou por um longo momento, como se estivesse me vendo pela primeira vez. Você realmente mudou, Manuela. Mudei sim, e foi para melhor. Não sei se foi para melhor. Você perdeu a capacidade de ser compreensiva. Eu ganhei a capacidade de ser firme. Às custas da sua família. Em benefício da minha filha. Ela balançou a cabeça, suspirou profundamente e se virou para seguir Raíssa e Isabela. Fiquem à vontade para ir embora, disse eu com uma calma que me surpreendeu. Não faço questão nenhuma que vocês fiquem. As 3 pararam na porta, olharam para mim uma última vez e saíram em silêncio. Fiquei ali, no meio da festa, observando minha filha brincar feliz no carrossel, rindo com as amigas, radiante em seu vestido de princesa. Ela estava completamente alheia ao drama familiar que havia se desenrolado, vivendo plenamente seu momento especial. Pela primeira vez em muito tempo, eu me sentia em paz comigo mesma. Havia aprendido que proteger os momentos especiais dos nossos filhos às vezes significa decepcionar os adultos. E eu estava preparada para viver com as consequências dessa escolha. O resto da festa transcorreu de forma mágica. Duda brincou no carrossel dezenas de vezes. Posou para fotos com as amigas, soprou as velhinhas do bolo de princesa com os olhos brilhando de alegria. Ela estava radiante, completamente imersa na sua fantasia de ser a princesa do próprio reino. Mamãe, essa foi a melhor festa da minha vida, ela me disse, abraçando minhas pernas com força. Foi mesmo, minha princesa. Foi. Eu me senti a menina mais especial do mundo. Naquele momento, eu soube que havia feito a escolha certa. Não importava o preço que havia pagado, não importava quantos relacionamentos familiares haviam se abalado. Minha filha havia vivido um aniversário único, especial, sem competição ou comparação. Os últimos convidados foram embora por volta das 6 da tarde. Duda estava exausta, mas ainda radiante, contando para o pai todos os detalhes da festa enquanto ele a ajudava a tirar o vestido de princesa. Papai, você viu como eu estava bonita? Você viu como o carrossel era incrível? Todas as meninas disseram que eu era a princesa mais linda. Vi sim, minha princesa. Você estava a mais bonita de todas. E mamãe fez tudo isso só para mim. Só para mim. Essas palavras ecoaram no meu coração. Só para mim. Pela primeira vez, Duda havia vivido um momento que era realmente só dela, único, especial, sem divisão de protagonismo. Depois que ela adormeceu, sentei-me na varanda com meu marido, observando o céu escurecer. O silêncio entre nós era confortável, carregado de cumplicidade. Como você está se sentindo? Ele perguntou segurando minha mão. Em paz. Mesmo depois de tudo o que aconteceu?
especialmente depois de tudo que aconteceu. Você acha que fez a coisa certa? Tenho certeza de que fiz a coisa certa. Mesmo sabendo que isso pode ter consequências duradouras? As consequências já existiam, amor. Eu só estava fingindo que não via. Ele assentiu, apertando minha mão com carinho. Você cresceu muito nesses últimos meses. Ser mãe me ensinou coisas que eu nunca imaginei que precisaria aprender. Como o quê? Como ser firme sem ser cruel. Como proteger sem ser superprotetora. Como estabelecer limites sem ser inflexível. Você acha que foi cruel hoje? Acho que fui justa. Há uma diferença. Qual? Crueldade é machucar alguém sem propósito. Justiça é consequenciar atitudes inadequadas. E você acha que sua família vai entender isso? Não sei. Mas não posso mais viver esperando que os outros entendam minhas decisões. Você sente falta delas? Sinto falta da família que eu pensava que tínhamos. Não sinto falta da dinâmica disfuncional que realmente existia. Que dinâmica? Aquela onde eu sempre cedia, sempre compreendi, sempre engoli para manter a paz. E agora? Agora eu entendi que paz verdadeira não é ausência de conflito, é presença de respeito mútuo. Na segunda-feira seguinte voltei à rotina normal. Levei Duda na escola, fui trabalhar, cuidei dos afazeres domésticos. Mas havia algo diferente em mim, uma sensação de leveza que não sentia há muito tempo. Durante a semana, recebi algumas mensagens de familiares distantes parabenizando pela festa. Aparentemente, algumas pessoas haviam postado fotos nas redes sociais, e todo mundo comentava sobre como a festa estava linda, como Duda estava radiante, como tudo estava perfeito. Não recebi nenhuma mensagem da minha mãe ou da Raíssa. Na quinta-feira, uma semana depois do aniversário, Duda chegou da escola com uma novidade. Mamãe, a Isabela estava triste hoje na escola. Por quê, minha filha? Ela disse que não veio na minha festa porque a roupa dela estava errada. E o que você disse para ela? Eu disse que ela podia vir na próxima festa e que eu emprestava um vestido de princesa para ela. Senti o coração apertar. Duda, na sua inocência de 5 anos, havia oferecido a solução que os adultos não conseguiam encontrar. Dividir, emprestar, incluir sem competir. Você é muito generosa, minha princesa. Mamãe, por que a tia Raíssa não veio na minha festa? Porque ela ficou chateada com a mamãe. Por quê? Porque a mamãe mudou o tema da festa e ela não sabia. Mas você podia ter avisado ela. Podia sim, mas às vezes os adultos fazem coisas complicadas que as crianças não entendem. Você vai fazer as pazes com a tia Raíssa? Não sei, minha filha. Depende de muitas coisas. Eu quero que vocês façam as pazes. Por quê? Porque eu gosto da tia Raíssa. E eu gosto da Isabela. E eu gosto de você. E eu quero que todas as pessoas que eu gosto se gostem também. A lógica simples e pura de uma criança. Para ela, amor deveria ser incondicional, perdão deveria ser automático, e família deveria ser sempre unida. Mamãe vai pensar nisso, tá bom? Tá bom, mas pensa rápido, porque eu quero brincar com a Isabela de novo. Naquela noite, depois que Duda dormiu, fiquei pensando nas palavras dela. Será que eu havia sido rígida demais? Será que havia uma forma de manter meus limites sem cortar completamente os laços familiares? Por outro lado, sabia que não podia voltar atrás na questão principal. Não podia aceitar que os momentos especiais da Duda fossem constantemente copiados, invadidos, diminuídos. Isso era inegociável. Mas talvez pudesse encontrar uma forma de reconstruir o relacionamento familiar sem abrir mão dos limites que havia estabelecido. No sábado seguinte, 2 semanas após o aniversário, decidi ligar para minha mãe. Oi, mãe. Oi, Manuela. A voz dela estava fria, distante. Como você está? Bem, obrigada. Mãe, eu queria conversar sobre o que aconteceu. Tenho que conversar? Você deixou bem claro suas prioridades. Deixei claro meus limites. Chame como quiser. Mãe, eu não quero que nossa família se desfaça por causa disso. Então você não deveria ter feito o que fez. Eu fiz o que achei necessário para proteger minha filha. Você humilhou sua sobrinha. Eu consequenciei uma atitude inadequada.
Da Raíssa ou da Isabela? Da Raíssa. A Isabela é apenas uma criança que saiu chorando da sua festa, que aprendeu que nem sempre você pode ter exatamente o que os outros têm. Ela tem 4 anos, Manuela. E eu tenho uma filha de 5 anos que merece ter momentos únicos. Minha mãe suspirou, com aquela respiração carregada de cansaço. Manuela, você realmente acha que isso vale a pena? Acho que estabelecer limites sempre vale a pena. Mesmo que isso custe sua família? Mãe, vocês não precisam ser minha família menos por causa dos meus limites. Vocês precisam ser minha família respeitando meus limites. Que limites? Respeitar os momentos especiais da Duda. Não copiar exatamente tudo o que eu faço para ela. Dar espaço para que ela tenha experiências únicas. Se a Raíssa concordar com isso, então podemos reconstruir nosso relacionamento. E se ela não concordar, então ela vai ter que aceitar que nossas filhas terão menos convívio. Você está disposta a privar a Duda da convivência com a prima? Estou disposta a proteger a Duda de situações que a diminuam. Você acha que conviver com a Isabela diminui a Duda? Acho que competir constantemente com a Isabela diminui a Duda. Competir? Manuela, são crianças. Exato. E crianças precisam de espaço para desenvolver sua própria identidade. Houve um silêncio longo do outro lado da linha. Manuela, você mudou muito. Mudei sim. Aprendi a me valorizar e a valorizar minha filha. Você era mais fácil de lidar antes. Eu era mais fácil de ser desrespeitada antes. Desrespeitada? Ninguém nunca desrespeitou você. Mãe, toda vez que eu expressava desconforto com as cópias da Raíssa, vocês me chamavam de dramática. Você estava exagerando. Eu estava defendendo minha filha. Defendendo de quê? Da prima? Defendendo do apagamento constante da sua individualidade. Apagamento? Manuela, que palavra é essa? Quando você replica exatamente tudo o que uma criança faz, você apaga a unicidade dela. Unicidade? Você está falando difícil de propósito? Estou falando sobre o direito de ser único, especial, individual. Toda criança é única, Manuela. Mas nem toda criança tem seus momentos especiais respeitados. Ah! Minha mãe ficou em silêncio por um longo tempo. Quando voltou a falar, a voz estava mais baixa, quase pensativa. Manuela, você realmente acha que a Raíssa estava tentando prejudicar a Duda? Acho que ela estava tentando se sentir incluída, mas acabou excluindo a Duda. Como assim? Quando você copia exatamente os momentos especiais de uma criança, você inclui sua filha, mas exclui a originalidade da outra criança. Você acha que ela fazia isso de propósito? Acho que ela fazia isso sem pensar nas consequências. E agora? Agora ela teve que pensar nas consequências. Que foram? Que atitudes têm resultados? Que desrespeitar limites tem custos? Você acha que ela aprendeu? Não sei, mas eu aprendi. Aprendeu o quê? Aprendi que posso ser firme sem ser cruel, que posso proteger sem ser superprotetora, que posso estabelecer limites sem ser inflexível. E você acha que isso te fez uma pessoa melhor? Acho que isso me fez uma mãe melhor. E uma filha? Uma filha mais honesta sobre seus limites. E uma irmã? Uma irmã que não aceita mais desrespeito disfarçado de admiração. Minha mãe suspirou novamente. Manuela, você está disposta a conversar com a Raíssa? Estou disposta a estabelecer novas regras de convivência. Que regras? Respeito mútuo. Comunicação antes de replicar. Espaço para momentos únicos. E se ela aceitar? Então podemos reconstruir nosso relacionamento. E se ela não aceitar? Então ela vai continuar sendo minha irmã, mas à distância. Você consegue viver com isso? Consigo viver com isso melhor do que conseguia viver sendo desrespeitada. Tá bem, Manuela. Vou conversar com ela. Obrigada, mãe. Mas você também precisa fazer sua parte. Que parte? Ser mais flexível. Mais compreensiva. Mãe, eu posso ser compreensiva, mas não posso abrir mão dos meus limites. Seus limites são inegociáveis? Alguns são.
Aqueles que protegem os momentos especiais da Duda são inegociáveis. Tá bem. Vou conversar com a Raíssa. Obrigada, mãe. Só não espere milagres. Não espero milagres. Espero respeito. Depois que desliguei, fiquei pensando em como havia mudado nos últimos meses. Antes, eu teria cedido, me desculpado, tentado agradar todo mundo. Agora, eu estava disposta a manter meus limites, mesmo que isso custasse caro. Ser mãe havia me ensinado que existe uma diferença entre ser compreensiva e ser capacho, entre ser flexível e ser sem limites, entre manter a paz e manter a dignidade. Aprendi que proteger os momentos especiais dos nossos filhos às vezes significa decepcionar os adultos. E que isso não é crueldade, é responsabilidade. Aprendi que estabelecer limites não é sobre ser inflexível. É sobre ser clara sobre o que é importante para você. E aprendi que família verdadeira é aquela que respeita seus limites, não aquela que os testa constantemente. Olhei para a Duda, que brincava no quintal com suas bonecas, ainda usando a coroa do aniversário, ainda se sentindo a princesa do próprio reino. Ela merecia ter momentos únicos, especiais, sem competição ou comparação. E eu faria o que fosse necessário para proteger isso. Mesmo que isso significasse reconstruir relacionamentos familiares a partir de novas bases. Mesmo que isso significasse estabelecer limites que incomodassem algumas pessoas. Ser mãe havia me ensinado que algumas batalhas valem a pena ser travadas. E que proteger os momentos especiais dos nossos filhos é sempre uma batalha que vale a pena. Não importava o preço, não importava as consequências. Minha filha merecia ter um espaço único no mundo, e eu seria sempre a guardiã desse espaço. E se alguém não conseguisse entender isso, o problema era deles, não meu. Afinal, ser mãe me ensinou que existe uma diferença entre ser amada e ser respeitada, e que no final das contas, ser respeitada é muito mais importante.